noite, meu nome é Hélio, somos estudantes da Uninasal de Nutrição do 5º período. Como falei, meu nome é Hélio, a gente também está aqui com Gabriel, Silmara e Mariana. E como participante especial aqui a gente tem a Tiene. E seja bem-vindo a um pequeno projeto de nutrição, mas que embora a gente espera que seja grande. Ótimo. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz em poder participar aqui com vocês, a gente poder ter essa conversa sobre nutrição e psicologia, que é um tema muito atual e acho que vai render bons assuntos essa noite aqui. Obrigada. Então, Tiene, como que a psicologia se relaciona com a nutrição? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque são ciências que estudam o ser humano, né? A nutrição, ela vai trabalhar com a parte da alimentação. Então, a parte de alimentação do ser humano, e a psicologia vai trabalhar com a parte do comportamento, das emoções. Só que, aí eu vou perguntar para vocês, né? É possível a gente trabalhar a alimentação, cuidar da alimentação, da saúde através da alimentação, sem pensar no comportamento? Não. Sem pensar nas emoções? O plano alimentar que foi estabelecido para ela. Isso, exatamente. Então, assim, aí essas ciências se encontram, né? A psicologia e a nutrição. Então, é muito interessante e a gente tem trabalhado muito em conjunto com nutricionistas, o psicólogo e o nutricionista, porque o que a gente percebeu? Que o trabalho isolado do nutricionista, muitas vezes, o trabalho do nutricionista não anda, né? Não rende, porque esse paciente ele não vai conseguir seguir aquele plano, ele não vai conseguir dar andamento naquilo que foi sugerido e combinado lá na clínica com o nutricionista. Então, só aí a gente já vê um enlace muito grande, né, das duas profissões. Então, é muito importante, uma complementa sim a outra. A psicologia, ela vai ter essa capacidade de avaliar o transtorno ou não, que é um papel que já foge um pouquinho da nutrição, né? Então, o trabalho feito entre os dois profissionais, com certeza, dá um viés muito mais amplo pro paciente. Também vai ter que ter uma visão bem específica, né? Se você, por exemplo, o paciente não está conseguindo, o que seria? Será que é algum problema psicológico? Uhum. Não tá se adequando fazer um encaminhamento. E sim, mas eu quis dizer, tipo, não tá se adequando à dieta que a gente acaba fazendo, né? Porque mesmo que a gente faz um recordatório alimentar, ver certinho, tem gente que não consegue, né? Tenta, não consegue, mas não consegue por quê? O que tá acontecendo? Por que motivo você não consegue seguir essa dieta? Exatamente, porque às vezes fica fácil a gente pensar assim, né? Sei lá, vamos sentar aqui, vamos ver como é que é teu dia, o que tu gosta de comer, né? E pensar assim, tá, mas é fácil fazer. Tu me falou que tu gosta de comer, poxa, né? Não, mas aí, se existe ali um transtorno psicológico, não vai ser tão fácil assim. E muitos também não são sinceros com na anamnese. Também às vezes a questão também, não só emocionalmente, mas o abalo do dia a dia também às vezes interfira muito no alimentar da pessoa. Se ela teve um dia estressante, às vezes não só o emocional de toda a vida, mas do dia a dia também às vezes acaba impactando de certa forma. Sim, e assim, Hélio, isso que tu tá falando é interessante, porque assim, o que acontece? E aí é legal a questão da psicoterapia e da psicologia, né, casada com a nutrição, porque a psicoterapia, ela te possibilita um autoconhecimento. Então, o que a gente vai fazer lá na psicoterapia? Vamos entender o que determinados pensamentos, a linha que eu trabalho dentro da psicologia é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, o que é a base dessa linha, né? A gente entende que determinados pensamentos geram uma emoção e essa emoção, ela gera um comportamento. Então, de repente, eu tô lá e tô pensando que eu tive um dia cansativo. E aí, eu me sinto
Às vezes comer algo que seja, por exemplo, um chocolate. que seja gostoso, que traga a sensação de prazer. Na verdade, ela vai abrir a geladeira e vai ficar procurando o que eu vou comer. Exatamente. Ou seja, ela não está com fome. Exatamente. Ela tá com vontade, né? Ela tá com vontade. De ser recompensada. Eu vi na internet o termo comfort food, né? Que é tipo, uma comida de conforto. Eu tô muito triste, eu preciso muito comer aquela minha comida pra eu voltar a ser feliz, pro meu dia voltar a ser bom. E realmente, tipo, olhando assim, a gente vê que às vezes é só um dia ruim assim que a pessoa teve, igual o Hélio tava comentando, e a comida realmente acaba sendo a recompensa por ter superado o dia ruim. É o caminho mais fácil, entre aspas, né? Porque, como ela falou, abre a geladeira e puxa o iFood, né? É mais ou menos isso. E vão ser alimentos palatáveis, vão ser alimentos dopaminérgicos, né? Que gerem essa sensação de prazer. Não vai ser uma salada, não vai ser aquilo que tá lá no cronograma, né? Aquilo que tá lá no plano alimentar. E aí, o que acontece? Qual que é a sacada? Se eu sei que eu funciono assim, se eu sei que esse tipo de pensamento vai me gerar essa emoção e vai me gerar esse comportamento, se eu tô em terapia, eu consigo trabalhar, e aí com o nutricionista, né? Eu consigo trabalhar com a previsibilidade disso. Então, de repente, eu não sei como é que é com o trabalho de vocês, mas de repente eu posso até colocar lá o chocolate, né? Numa dose menor. Eu posso até colocar lá, sei lá, uma fatia de pizza, enfim, Só que daí esses a alimentos. importância de tratar que assim, eu posso colocar um chocolate, mas a pessoa não vai comer a fileirinha de chocolate que tá lá. Ela vai comer a barra inteira. Mas por isso que ela tem então, que por isso que ela tem que estar alinhada ali no psicológico dela, né? Sim, por isso que ela tem que saber reconhecer quando é, né? Quando ela tá tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Por isso que ela tem que estar no Alinhada. tratamento psicológico também. Seria Entende? Porque entender senão o gatilho pra não ocorrer de novo. Exato. Seria isso, né? Exatamente. O que me dá um gatilho pra eu querer comer uma barra de chocolate. Exatamente, para ele não ter, para ele ter um comportamento daí funcional, senão acaba sendo disfuncional, que é ir lá e comer a barra de chocolate. Então eu já sei como é que é meu funcionamento, né? Eu já vou trabalhar com isso na previsibilidade, não depois que acontece. E o que a gente vê muito é o contrário. As pessoas, é comum tu falar assim, com uma pessoa que tem sobrepeso, mas eu como direitinho. Sim. Eu não saio da dieta. Eu nem como, né? Eu não sei como é que eu engordo. Mas, eu tava no mercado. E daí eu fico olhando o carrinho. Aí a pessoa tava com sobrepeso. Aí o que tinha no mercado? Só alimentos palatáveis. Bolacha recheada, salgadinho, refrigerante. Aí eu olhei e pensei, daí ele vai chegar lá no consultório e vai falar, eu como pouco e não emagreço. Exatamente. É isso. Aí você vai ver, come pouco, realmente. Um pacotinho de miojo é bem pouquinho, Mas, né? gente, A a gente tem uma atividade dentro do consultório que eu passo para os pacientes, né? Que assim, vou dar um spoiler aqui. Que é assim, para eles irem pra rua, irem pra vida, né? Viver a vida normal e observarem justamente isso. Observarem como é o comportamento das pessoas, o que as pessoas que têm sobrepeso comem e o que as pessoas que não têm sobrepeso comem. Porque tem essa ilusão, assim, de que a pessoa, ela é magra, porque, sei lá, ela tem um corpo legal, um corpo saudável, porque ela foi abençoada por Deus e aí ela tem aquele corpo ali. Ela não faz esforço para isso. Sim. E aí, quando os pacientes voltam, elas voltam, meu Deus, eu fui no cinema. E aí tem até um relato, né? Eu fui no cinema e fiquei impressionada, porque assim, quem tinha sobrepeso, as mais fofinhas, né? Estavam lá com balde de pipoca, tamanho G, e refrigerante e chocolate. Aquelas que tinham o corpo mais em forma, mais legal, nem comiam pipoca. E aí tu vê assim, o quanto é difícil pra ti se manter. Existe uma dor pra ti te manter nesse corpo desejado por todos, mas que poucos vão lá pra realmente ter, né, de fato. Porque é claro que é doloroso não poder comer, de repente, a pipoca. Ou pode pegar uma pequena. A pessoa pode pegar uma pequena, mas ela não se satisfaz com a pequena. Por quê? Porque o marketing também, às vezes, atrapalha. Às vezes tá lá,
Se a pequena é um valor, Uhum. um valor menor, então a pessoa fala, Não vale a compensa eu pena. pegar um maior. A pipoca pequena 5, a G 6. Não vale então a o pena. marketing tá muito pesado também. É. O bom exemplo disso seria o refrigerante. Você vai comprar um refrigerante lata, R$5, 600 ml. Você vai comprar um refrigerante de 2 litros, R$7. Sim. Então a pessoa 2 já litros. faz aquele cálculo. Não, isso tudo nos induz, né, a consumir muito mais. E justamente esses alimentos que são os mais palatáveis e que vão fazer com que a gente consuma muito, muito mais. Tu falou do refrigerante agora e eu lembrei. Na minha casa, depois que eu passei por um processo de emagrecimento, tem 1 ano mais ou menos, eu emagreci bastante, mudei bastante meu estilo de vida. E refrigerante não compro, só lata. Não importa. O valor. Justamente por conta disso. Porque assim, se tu compra de 2 litros, né? Não faz sentido, não vai tomar. Ou se vai tomar, tipo, toma até Mas acabar. Vou tomar pra não estragar. às vezes tem justa essa questão. Às vezes Pra a não ir pessoa fora. abrir um refrigerante de 2 litros, ela se sente na necessidade de consumir aqueles 2 litros. Exatamente. Então, realmente, mas muita gente às vezes não tem essa percepção de, pô, vou comprar uma lata agora porque eu só vou tomar isso aqui. Não, ela associa às vezes um marketing de algo ou a questão financeira dela, compra algo maior e desconsidera toda essa questão, vamos dizer, saudável chamar de saudável para partir para um lado totalmente desfavorável que vai trazer prejuízos a ela, de certa forma, né? Então também tem... Na verdade, a gente vai se enganando, né? A gente vai Exatamente. criando desculpas para justificar as nossas Ações. O exatamente. engraçado é que a gente mesmo faz isso, né? Tipo, a gente se conforta numa coisa que a gente sabe que tá errado, mas se alguém vem e fala que tá errado, no nosso conceito, na nossa mente tá certo. A gente faz aquilo, tipo, não vale a pena eu comprar esse refrigerante de 600 ml e pagar R$5, eu posso comprar essa Coca-Cola. Não, onde que eu vou comprar? Uhum, Sendo que a Coca-Cola é R$7. uhum. E é 2 litros. Aí a pessoa fala, não, fulano, não, tá doido. Não, sai do seu bolso, né? Sai do teu. Já fala logo assim. Já cria um escudo, assim, pra se defender de uma forma que parece até que a gente tá, tipo, Mas batendo às vezes realmente também na possa pessoa. ser, às vezes, uma questão de espelho também, né? Ver num pai, numa mãe, num irmão, num filho. Ele compra isso, eu vou comprar também. Às vezes, aquele efeito de ver alguém fazendo, vou fazer também. Ou às vezes, por exemplo, a pessoa sai para comer um lanche, alguma coisa. Aquela pessoa que tem um corpo mais detalhado, mas ela malha, ela tem todo um trabalho específico para manter aquele corpo, ou seja, ela pode se dar ao luxo de estar comendo aquilo ali. E às vezes outra pessoa não malha, não faz atividade, mas sai com aquela pessoa e tipo, pô, ela tá comendo, eu não vou comer. Exato. Não, Você mas entendeu? o lanche não é o problema. Eu acho o seguinte, a pessoa que tá se cuidando, ela vai pedir um lanche, por exemplo, eu peço sem maionese. Se eu vou comer. Aí a pessoa vai lá e pega batata frita, lanche com tudo que tem direito, com bacon e refrigerante, faz aquele combo. Exato. Já é o combo pra economizar, porque você pega um refri, Entendeu? batata, tudo junto. Então você pode comer um lanche, mas tentar ver a opção ali o menos pior. Se tu tiver claro o teu objetivo, fica bem fácil, bem mais fácil de fazer as escolhas. Você não precisa comer a batata frita e refrigerante. E pra você, na psicologia, é muito difícil ajudar o paciente a encontrar o objetivo de, por exemplo, ele chega lá, eu nunca consegui emagrecer, mas eu quero. Tipo assim, ele quer muito, mas nunca conseguiu. É fácil, difícil, assim, exige muito do que exige muito? Pra ele encontrar esse objetivo e entender que ele pode sim conseguir e que se ele demorar mais do que a coleguinha do lado, não tem problema. Mariana, assim, às vezes o paciente chega com a queixa inicial do emagrecimento, né? E aí a gente vai descobrindo no meio do caminho lá que as questões são muito mais profundas e vão muito mais além do que o emagrecimento. O emagrecimento, ele é uma consequência, Entendi. né? Então, assim, o ganho de peso muitas vezes é uma consequência de algo que aconteceu. E aí essa pessoa teve que ou se esconder atrás desse peso, ou algo que aconteceu na vida dela e que ela acabou ganhando peso. Agora, se a gente não for lá e não resolver aquilo que aconteceu, não vai ter essa perda de peso,
entende? Entendi. Então, assim, às vezes vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que demoram um pouco mais, tem pessoas... Mas é incrível, assim, como... Teve uma coisa que eu ouvi no consultório uma vez e me tocou muito. A paciente me falou assim, como as pessoas, elas vão arranjando desculpas, sabe, pra estar naquela condição. Então, eu quero muito emagrecer. Mas olha só, ela queria muito emagrecer. Ela falou assim pra mim, só que eu tenho medo. Daí eu falei, ué, mas medo do quê? Ah, sim, como é que vai ser eu magra? Mas como assim? Tá, mas hoje as pessoas se relacionam comigo acima do peso. Tá, ok, beleza. Mas e se eu emagrecer? As pessoas vão se relacionar comigo, tipo, só por interesse porque eu vou ser magra? Caraca. Faz um muito pensamento. sentido. Aham. Mas, às vezes, um pensamento que nem nesse ponto não tem uma correlação, às vezes, da criação, ou, por exemplo, uma situação emocional, por exemplo, de uma criança, um exemplo, que nasceu sem a presença do pai ou da mãe, possa afetar, né, nesse ponto? Pode, porque ela pode precisar do peso para ser vista, por exemplo, né? Ela usar aquele peso para ser reconhecida, às vezes, na sociedade, alguma coisa assim. Para ser reconhecida, às vezes para ser humilhada, às vezes para ser, tipo, a gordinha do rolê, né? Para ser... Porque, assim, tem todos os... Pode ter todos os estigmas, né? Em algum momento essa pessoa foi vista de uma forma pejorativa ou de uma forma legal. E se o que ela precisava é ser vista, pronto, fechou, né? Como é que ela vai se ver sem esse peso? E aí, como é que vai ser? É novo. Eu vou ser outra pessoa. E aí, será que vai dar certo ou não? Será que as pessoas vão gostar de mim? Ela fala assim... aí eu fico pensando, tipo, será que alguém vai vir falar comigo daí porque eu sou eu ou porque eu vou ter aquele corpo? Tipo, sabe, entra numa noia assim... Ela não pensa no caráter, É quase como se despersonificasse, assim, virou outra pessoa. Entendi. Mas aí, isso é pra justificar aquele corpo, entende? É como se fosse assim, não, eu preciso ficar aqui, porque se eu sair daqui desse corpo... Não vai dar certo, não sei, eu tenho medo, Mas os comentários das pessoas são maldosos também. Porque eu também venho num processo de emagrecimento. E teve uma época que eu tava bem magra. E a pessoa falou assim, nossa, você tá doente. Você tá feia, assim, você tá muito magra. Você parece que tá doente. Então você acaba, sabe? Então é complicado. Só frustra mais a pessoa. E a pessoa vai cair naquele ciclo, né? Sim, se ela não está preparada. Existe uma pressão social muito grande, né? Pra te ter o corpo... Perfeito. O corpo... Aquele padrão. Padrão. Tipado, né? Enfim. E aí tu não pode nem ser muito magra, nem ser muito gorda, nem ser muito... Tem que andar numa linha Ou se você tá que as ficando pessoas colocaram, mais musculosa, não, você tá muito feia, você tá musculosa. Tá ficando igual homem já. Então... É aquela linha imaginária que colocaram e você tem que andar sem nem enxergar essa linha. Você tem que ser isso e pronto. E ninguém, tipo, ficar vendo por trás, assim. E você tem que ser igual fulano, igual ciclano. Mas ninguém tá vendo o que o fulano e o ciclano tá fazendo. Ninguém tá vendo se no cinema ele deixa de comer uma pipoca ou não. Só tá falando que quem come a pipoca tem que ser igual àquela pessoa. Não importa os meios que ela conseguiu pra chegar ali, sabe? Sim. E a frustração daí vai acabar. Por exemplo, ela não consegue, aí chega um final de semana, não conseguiu fazer a dieta ali, seguir direitinho uns 2 dias da semana, aí chega o final de semana já pensa, não valeu a pena mesmo, vai lá e acaba no combo. Ou no fim de semana ela pegou e eu tomei café da manhã e já saí da linha aqui, então vou sair ali no almoço e na janta. Já perdeu já o sentido daí. Aí entra... Tem o pior, que é tipo assim, você auto se recompensar daquilo que tem que ser feito como obrigação. Você ficar a semana inteira comendo certinho, chegar no final de semana, eu mereço, porque eu segui a dieta, aí você come o dobro da sua dieta em um dia e engorda lá. Não que eu engordar 1 quilo, né? Tem que comer mais de 7.000 calorias, mas vamos supor, vai sair da sua dieta. Vamos dizer, coloca atrapalha o processo. Vamos falar o que o pessoal fala, colocar o dia do podre uma vez na semana. Isso não existe. Existe você comer uma vez ou outra durante um mês
um lanche, uma coisa, uma pipoca num cinema, tomando um refrigerante, mas não toda semana você se auto-recompensar com uma coisa que não tá na sua planilha, E, na gente, sua dieta. E assim, ó, dia do podre. Nem tinha ouvido isso ainda. Dia do podre pra mim é novo. Pra mim era dia do lixo, né? Dia do dia lixo. livre, essas coisas assim. Mas dia do podre, olha que nome mais horrendo. Sim. Né? Então hoje é dia do podre. Olha Vamos como comer você tá tudo se que é referindo. podre, vamos comer Exato. tudo que não presta. E aí tu para e pensa assim, gente, se eu imagina assim como é louco e é muito doido mesmo. Mas tu tá num processo em que tu quer qualidade de vida, em que tu quer saúde e tal, lá, sei lá, que tu quer ficar gostosona, gostosão, enfim, sei lá, qual que é o objetivo de cada um. Humilhar o ex. Humilhar o ex, seja lá o que for. Mas aí tu decide que vai ter um dia do podre. Olha que incoerente, Uhum. né? Ou dia do lixo. Hoje eu vou comer todo o lixo. Hoje eu vou comer só lixo, só comida que não presta. Não faz sentido Não faz nenhum. sentido. Nenhum. Então, e aí entra isso aqui, mudando o meu mindset para isso, para ter uma vida mais saudável, não cabe dia do lixo, entendeu? Não é incoerente, é muito louco, não faz sentido nenhum. Se eu tô dizendo que eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero malhar, eu quero comer melhor, eu quero cuidar mais da minha saúde, eu quero... mas hoje eu vou fazer o dia do lixo. Uma vez por semana. Todo sábado. É que nem tem gente, vamos supor, eu vi esses dias uma moça, né, comentando, ela entrou no processo de emagrecimento junto com uma outra mulher, uma amiga dela. Elas duas passaram pelo processo, chegaram no resultado que ambas queriam. Só que uma ela continuou e a outra ela colocou meio esse dia do podre. Ela perdeu, acho que mais de 30% do que ela tinha... Ela ganhou, né, no caso, mais de 30% do que ela tinha perdido. Do foco que ela tinha chegado com esse dia do podre. Aí ela teve que voltar meio que do começo e fazer tudo de novo pra continuar. Sendo que uma continuou tendo a vida dela normal, né, seguindo um plano alimentar. E a outra não, meio que foi fugindo assim da dieta, depois que ela chegou, no caso, no que ela queria, né. Mas se não manter, não tem, né? Se você não continuar fazendo o seu treinamento, se você não continuar indo atrás, você vai perdendo o que você vai ganhando. Mas claro, porque isso é uma coisa que é pra sempre, não é tipo, foi-se o tempo dessa história, e aí vocês podem falar melhor do que eu acho, que, é uma dieta, né, você, sei lá, vou seguir uma dieta. É que na verdade as pessoas criam na cabeça que a ida no nutricionista é só uma prescrição, uma dieta ali para perder o peso e tal, mas ela não leva aquilo para a vida, que na verdade ela tem que levar aquilo para a vida dela. A ida ao nutricionista, tudo bem, a pessoa vai com o intuito de emagrecer, mas ela tem que sair dali, ou no caso os nutricionistas, colocar na cabeça dela que ela tem que mudar o estilo de vida dela e não fazer daquele cardápio, como assim dizer, aquela prescrição, aquela receita, algo para seguir somente porque eu quero perder 2 quilos ou porque eu quero perder 10 quilos. As pessoas têm que tirar isso da cabeça que o nutricionista não só foi feito para perder quilo. Não, as pessoas têm que entender que a gente está ali às vezes para mudar o estilo de vida da pessoa. A gente dá o caminho, mas ela tem que ter toda a preparação para aquilo. Ela que tem que colocar na cabeça dela que ela tem que mudar o estilo de vida dela. Porque a gente mostra os caminhos, mas às vezes é que nem o Gabriel falou. Uma voltou para trás, mas uma continuou. Ou seja, uma entendeu que aquilo ali era o rumo e outra, eu posso, mas voltou, fez um processo de retrocesso, né? Então as pessoas têm que começar a entender que a gente, quando faz uma consulta ou a gente faz as devidas orientações, tem que mudar todo o conceito de alimentação, todo o estilo de vida, né? Tudo bem, você pode ter alguns alimentos ali que se encaixam fora daquela vida saudável, que você, claro, uma comemoração de alguma questão de algum parente, alguma coisa, um evento, você pode se dar o luxo de comer algo fora, mas é como se a gente tem que levar para praticamente a gente calcula 80% da sua vida tem que ser ali o saudável, e 20% é onde você abre as suas regalias, vamos assim se dizer, para estar comendo alguma coisinha ou outra fora. É que a pessoa já coloca dieta como castigo. Uhum. É um castigo. Eu não sei o que se encaixaria. Ela tem o quê?
qual transtorno? Seria? Na verdade, não. Na verdade, assim, não daria para isso a gente recortar, né? E dizer que é um transtorno. E, na verdade, a gente tem, assim, os transtornos alimentares, né? A anorexia, a bulimia e compulsão alimentar. Só que a gente tem aí um problema, porque para te diagnosticar os transtornos alimentares, esses 3 transtornos, tu precisa cumprir critérios. E são critérios bem específicos. E aí o que acontece? Na grande maioria dos casos, a gente não consegue cumprir esses critérios bem específicos. E aí acaba sendo como um transtorno alimentar não especificado. Então, o que seria um transtorno alimentar não especificado? A pessoa ela tem, por exemplo, anorexia. Tu tem que estar abaixo do peso normal, que é bem abaixo do peso normal, que é denominado pelo IMC. Mas a pessoa tem lá a questão com o corpo dela, é muito focada na questão do corpo dela, conta caloria, faz excessos de exercício durante o dia, mas ela não está abaixo do IMC. Só que ela é uma paciente que tu tá percebendo que ela está caminhando para uma anorexia, vamos falar assim. Ela vai chegar, tu não vai diagnosticar como uma anorexia, porque ela não cumpre critério. Mas ela tem um transtorno alimentar não especificado. É aquela que ela se vê no espelho e se vê de uma forma... A dismorfia corporal, essa daí. Isso. Esse é um outro tipo de transtorno. Daí não é um transtorno alimentar. Aí é um transtorno de dismorfia corporal. Ela não vai ter problema, porque o transtorno alimentar, a base do transtorno alimentar são a questão do corpo, a imagem corporal e a ingesta de alimentos. Eles vão ter toda uma preocupação com a ingesta de alimentos, né? Diminuir essa ingesta de alimentos para justamente ter esse peso sempre abaixo. Aí na dismorfia corporal ela vai se ver de uma forma diferente, ou maior ou menor, mas ela não vai ter essa preocupação. Não necessariamente ela vai ter. Às vezes tu pode ter uma comorbidade, tipo, ter uma anorexia e ter uma dismorfia corporal. Mas não necessariamente. Tu pode ter uma pessoa que tenha dismorfia corporal e não tenha anorexia. Que ela só vai ter essa distorção corporal. No caso, ele não se enquadraria como uma vamos dizer, tipo uma pré-anorexia, uma pré-dismorfia? Na verdade, a gente não denomina, daí joga porque hoje tem, assim, aí já entra em umas questões complexas da psicologia lá, mas assim, hoje a gente tem, assim, alguns estudos que falam em colocar os transtornos alimentares como se fosse dentro de um espectro, que seria o que, assim... Como se fosse a questão do autismo, sabe? O espectro do autismo, tu vai colocar numa linha e daí tem um que é mais tênue até o mais grave. Grau 1, grau 2. É isso. Então, a ideia se caminha para isso. Mas hoje não se trabalha dessa forma. Então, hoje, se tu me encaminhasse um paciente que ele não cumprisse os critérios certinho ali... cumpre quase tudo, sei lá, numa bulimia, a paciente, ela tem expurgação uma vez só na semana, já faz 3 meses, mas é só uma vez na semana, que tem que cumprir no mínimo 2 vezes na semana. Já não cumpre critério, já não posso diagnosticar como uma bulimia. Então, ela vai ser um transtorno alimentar não especificado. Cai num limbo ali, sabe? Esses transtornos, geralmente... se adquire na infância? Muitos casos. Pela introdução alimentar mal feita? Tipo assim, a criança não tem doce, não pode comer doce nunca. Quando crescer, eu vou comer. Ou às vezes a criança não teve aquilo. Quando crescer, eu vou comer aquilo que eu não tive na minha infância. Pode ser, assim, não necessariamente seja só isso. Pode ser por outras condições também. A gente tem os transtornos de alimentos, que geralmente dá na infância, que a criança evita. Então, que ela não quer nem ter contato, que ela não toca, que ela... sabe aquela coisa do nojo, assim, e pode se prolongar
pra vida, né? E tem o pica, que é aquele que come objetos estranhos. Então, esponja, sabonete, gelo. Tijolo. Gelo. Ele entra também. Gelo entra. Aham. Você já foi. Gelo é estranho. Não, mas é porque uma vez eu estava comendo e eu fui pesquisar. E aí a pessoa, você tem esse transtorno. Eu falei, nossa, que nome estranho. Aí eu fui, realmente, ele condiz com o transtorno. Mas às vezes você come ali, tá bebendo refrigerante ou alguma coisa ali, você tá... E sem ver, sem perceber, às vezes é no automático. E acaba, e ele entra como um transtorno. Uhum. É bem... Esse transtorno também é de comer objetos não comíveis. É justamente isso, é o caso da mulher, porque assim, o que a gente entende, a pessoa que tá facilitando, que tá lidando, ela não tem às vezes uma trava, eu tô alimentando a pessoa, onde a pessoa às vezes vai ter doenças cardiovasculares, vai ter ali hipertensão, vai desencadear uma série de problemas, aonde pode levar a pessoa a óbito, e mesmo assim ela insiste em ajudar e facilitar a pessoa. Então, eu assim, vendo a pessoa que está ali cedendo isso, não tem condições, sabe? A pessoa é muito óbvio que você está matando uma pessoa pela boca. Tudo bem que quem tá acamado lá, enfim, tá debilitado, mas não dá para responsabilizar só um cuidador, sabe? Assim, não dá para o cuidador querer mais do que quem tá sendo cuidado, do que a própria pessoa que pode fazer E aí, essa coisa do facilitador, tudo bem, ele facilita, não é legal ele facilitar, mas às vezes tu tá vendo ali a pessoa morrendo, pedindo e tal. Tu tá ajudando a matar, concordo contigo. Mas ao mesmo tempo, tu falar não é difícil pra caramba. Talvez tão difícil quanto às vezes, o outro não comer. Dizer o não pra pessoa, pra quem tá dando ali, tá se machucando mais. Talvez sim, né? Eu não sei. É tipo, vamos supor, dar exemplo. Pessoa acamada, poxa, já tá lá acamada, debilitada, eu não vou dar nenhum tipo... Um cigarro, sei lá, tá com efizema pulmonar, tá ali no hospital pra morrer e te pede um cigarro. Eu não sei, assim, se é tão fácil dizer não, eu não vou te dar. Principalmente quando a pessoa passou a vida inteira com cigarro. Né? Tipo, aí você fica assim, porque já pensando, aí, eu vou tirar dela agora. Exatamente, porque aí assim, eu concordo, não é certo. Se a gente fosse colocar certo e errado, não é certo. Mas ao mesmo tempo, a responsabilidade não é de quem deu o cigarro. A responsabilidade é de quem fumou a vida inteira e tá ali com efizema pulmonar. Uhum. Se não tivesse senão nada, a gente não troca tinha. vira né? Daqui a pouco, quem tá matando é quem deu o cigarro. Mas tá, tudo bem, mas e a vida toda que a pessoa fumou. Teve uma amiga minha que ela foi uma vez, ela foi numa pesca, acho que foi uma semana, não sei se isso no passado, que elas ficaram na casa de um caseiro lá no Guaporé, acho que foi. E essa minha amiga, ela é fumante. Aí, assim, a mulher que morava lá com o caseiro, ela também era. Aí ela fez uma cirurgia, não sei se ela colocou peito ou se ela tirou a barriga, eu não lembro qual que ela foi. E durante a cirurgia, antes e durante o processo que ela teve de recuperação, ela não podia fumar. E o marido dela falou que ela só ia fazer se ela parar de fumar. Aí, tipo assim, a minha amiga que fumava perto dela, ela fez assim, ó, sentiu o cheiro. Mas não fumou. Mas não é que ela não fumou, a minha amiga não deu o cigarro, porque ela pediu. Ela chegou assim, me dá um cigarro, não sei o que, ela falou, não vou. Primeiro porque ela tinha contado pra ela também, né, prioridades, né. Mas ela não deu o cigarro pra ela, mas quando ela fumava, a mulher fazia, tipo assim, saía de onde que tava pra ficar do lado dela pra sentir o cheiro do cigarro. Ela disse assim que ela arrepiava, assim, quando ela sentia o cheiro do cigarro, de tanto que ela tinha abstinência. Acho que faz uns 3 anos que ela não fuma mais. Bom, é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer o Gabriel, Silmara, Mariana. E um agradecer especial aí pra Tielen. E é algo que, se Deus quiser, aí a gente leva pra vida. Que bom. Eu quero agradecer também vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês. Adorei. Podem me convidar mais vezes. Como vocês viram, adoro conversar. E pessoal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, pode me seguir lá no Instagram, no @psicólogatiele. Ok? Obrigada, uma boa noite.